Olá a todos, eu sou a professora Catiana Romanzini. É um prazer falar a vocês hoje sobre o tema da utilização de aplicativos móveis, ferramentas para a prática de atividade física e no esporte, no sexto seminário de inovação tecnológica no esporte e na saúde. E de antemão, agradeço aos organizadores do evento pelo convite e por esse momento de estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência com esse tema. Muito bem. Já está bem estabelecido na literatura a evidência científica que fala, né, que a atividade física exerce um papel fundamental na prevenção de diversas doenças crônicas. Poderíamos citar aqui inúmeras delas, inclusive trazendo vários estudos apontando essas evidências, né? Mas não é o enfoque agora nesse momento, mas então é importante dar esse destaque desse papel fundamental da atividade física nessa prevenção. E também na mortalidade, né? Nós temos evidências também fortes na literatura mostrando esse fator protetor da atividade física na mortalidade por todas as causas entre a população adulta, né? E o que nós vemos nessa imagem, né, que está aí projetada na tela, é que as pessoas que possuem níveis de atividade física de moderada a vigorosa intensidade e que passam menos tempo do seu dia sentadas, né, ou seja, envolvidas em comportamento sedentário, elas possuem um menor risco de mortalidade por todas as causas. Então, fica o convite, né, para sermos mais ativos e menos sedentários. Mas, apesar de todas essas evidências, né, ainda existe uma tendência no aumento do percentual de adultos que são considerados insuficientemente ativos. Ou seja, eles não atingem as recomendações de atividade física dentro do seu grupo populacional, conforme a recomendação mais atual da Organização Mundial da Saúde, que é do ano de 2020, né? Vale lembrar, né, que agora, mais recentemente, nós também tivemos a divulgação do Guia de Atividade Física para a população brasileira, onde essas recomendações são também reconhecidas, né, e divulgadas, lógico, na população brasileira. Nesse sentido, as intervenções para a mudança de comportamento para promover a atividade física deveriam incluir diferentes estratégias, tais como uma estratégia de automonitoramento e também um feedback de um comportamento, porque à medida que eu tenho um feedback do meu comportamento, eu vou tentando sempre avançar nas minhas metas, né? Então, se hoje, por exemplo, eu caminhei 4.000 passos, né? E nós sabemos aí que o ideal seria estar entre 8.000 e 10.000 passos diários, e eu tenho um equipamento, né, que vai me fornecer, me dar esse feedback, eu tenho condições de ir avançando nessa minha meta e buscando cumprir esses estabelecimentos a cada novo dia. O que se observa, né, em algumas publicações já disponíveis na literatura já de longa data, né, é que algumas intervenções que foram conduzidas com equipamentos mais tradicionais, como esse que nós estamos vendo aí na imagem, o famoso pedômetro, né, elas foram eficientes, né, foram intervenções eficientes no sentido de aumentar níveis de atividade física. Mas acontece que quando a intervenção acaba, né, esse equipamento que geralmente é fornecido pelo pesquisador, é devolvido, né, pelo sujeito ao pesquisador e ele acaba nas primeiras semanas ainda tentando manter, né, aquele padrão de atividade física, mas o que se verifica é que após um certo tempo de seguimento, né, esse número de passos, esse nível de atividade física, ele vai novamente voltando, né, aos seus níveis tradicionais, ou seja, eles não são mantidos com um tempo de seguimento, que a gente fala nos estudos, um tempo de follow-up, né? Bom, dentre os principais motivos, né, poderíamos pensar que, logicamente, o sujeito ele não tem à disposição esse equipamento, né, de uso próprio, a não ser que ele faça um investimento para utilizar esse equipamento. No caso do pedômetro, né, é um equipamento de fácil uso, ele é facilmente acomodado na cintura, né? Mas ele também pode ser facilmente
derrubado, perdido, né? Ele pode aí dificultar o dia a dia do sujeito com o uso desse equipamento conectado à sua cintura, né? Então também temos esse detalhe aí que dificulta um pouquinho na utilização desses equipamentos que sirvam para o automonitoramento e o feedback em relação a uma variável, né, de interesse nosso, que seria a atividade física, e nesse caso especificamente no número de passos, né? O que que nós observamos então, né? Que os novos aplicativos para smartphones e os rastreadores de atividade física mais modernos, né? Como essas smart bands que nós temos muito hoje à disposição no mercado a um preço bem acessível, elas se tornam atraentes, elas se tornam meios atraentes de fazer esse monitoramento e ter esse feedback mais instantâneo, né? Então, se a gente parar um momentinho para colocar em comparação o pedômetro tradicional e essa Smart Band que é utilizada como um reloginho, né? Com toda certeza, correr, pedalar, né? Fazer sua atividade física, sua prática de esportes com essa pulseirinha, né? Ela é muito mais atrativa, segura, eficiente do que a utilização de um pedômetro que é facilmente derrubado aí da cintura do usuário, né? Então, além de serem mais atraentes, né, eles ativam esse modo automático de monitoramento e, além disso, trazem algumas informações até adicionais, né? Tempo de atividade, algumas trazem a frequência cardíaca, outras podem trazer gasto calórico, número de passos, o tempo de interrupções de comportamento sedentário, enfim, depende do modelo que você utilizar, né? Esse feedback em termos de informações, ele vai ser bem mais interessante do que o próprio pedômetro, que se limita ali ao número de passos, ao número de calorias gastas, né, e mais uma outra informação mais de cunho mais simples, né? Muito bem. Então, fica o convite, né? Muitos de vocês que estão me ouvindo, muito provavelmente, têm ou já tiveram acesso, né, a equipamentos dessa natureza. Em relação aos aplicativos, né? Se nós entrarmos na loja do Google Play para o Android agora, ou na App Store, né, para o iPhone, nós vamos encontrar inúmeros aplicativos, né, que poderemos baixar e fazer esse acompanhamento em termos de atividade física. Qual que é o detalhe, né, desses aplicativos? Eles estão à disposição, muitos deles de forma gratuita, mas muitos deles se limitam a um determinado tipo de comportamento, um mais voltado para corrida, o outro mais voltado para uma resistência muscular, o outro mais voltado para alongamento, né? Então, são diversos tipos de atividades que podem ser exploradas por meio desses aplicativos. O detalhe mais interessante, né, de todos eles é quando esses aplicativos podem conversar com os rastreadores de atividade física. E aqui nós estamos vendo, então, algumas dessas formas onde nós temos o rastreador de atividade física que conversa com um aplicativo específico, dando para ele já esse feedback automático em relação a algumas características, tanto da sua prática de atividade física quanto de um esporte propriamente dito, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Então, nós temos esse primeiro aqui que está aparecendo na tela, percebam que ele é como se fosse uma pulseira, né? Ele não é propriamente um relógio, é como se fosse uma pulseirinha. Ele chama, então, Jawbone, né? E esse equipamento, então, consegue conversar com um aplicativo específico e vai fazer essa interação de captar, né, os movimentos do usuário na sua prática de atividade física ou esporte e depois traduzir essas informações para o usuário de forma mais interativa por meio do aplicativo. Nós temos um outro equipamento logo mais abaixo, chamado Fitbug, né? Então, ele também já é um equipamento um pouquinho maior, vocês estão vendo aí, né? Mais voltado para a prática dos esportes, né? Não que o primeiro não seja, né? Mas o Fitbug já é mais voltado para corrida, né? Enfim, acompanhamento de outras atividades mais específicas do participante.
Nós temos o Lumo é bem legal também, o Lumo Back, né, que é utilizado mais para a identificação do comportamento sedentário. Então, quanto tempo do seu dia o sujeito passou sentado, quantas interrupções nesse comportamento ele fez ao longo do dia, e também todas essas informações ligadas a um aplicativo específico vai fornecer para o sujeito todo esse entendimento de como que se deu, né, esse comportamento dele ao longo do dia, das 24 horas do dia. Nós temos outros dois exemplos aqui na tela, que é o Fitbit, né, bem famoso, bem conhecido, é um smartwatch, né, um relógio bem interativo com o usuário e linka com esse aplicativo do Fitbit, que também fornece informações bem interessantes para o usuário. E por fim, né, temos citados aqui na tela o MyFitnessPal, né? Então também é um aplicativo interessante que vai trabalhar com questões de sono, tempo de sono, humor, né, dentre outras variáveis também interessantes que podem ser investigadas tanto por pesquisadores quanto particularmente pelo próprio sujeito em termos do seu próprio monitoramento, né? Bom, pessoal, nós temos um estudo recente, publicado em 2020, né, por Verzani e Serapião. Ele foi publicado na revista Pensar a Prática e ele abordou justamente a temática em um artigo de uma revisão narrativa, onde os autores apontam, por meio de várias outras publicações, né, e considerações, um pouquinho sobre a utilização dos aplicativos de smartphones e aplicativos de atividades físicas, né, rastreadores de atividade física, como que se dá essa relação, né, em relação à união, né, desses dois elementos, o rastreador com aplicativos, e como que isso se verifica no dia a dia dos sujeitos. Então, dentre os principais apontamentos desse estudo, né, nós observamos, de acordo com o que foi apontado pelos autores, que há, né, uma crescente utilização e portabilidade de smartphones, né, o que torna o acesso à informação sobre saúde mais facilmente. Há um tempo atrás, né, isso não era observado, isso não era verificado. Os nossos celulares, né, eram simplesmente para fazer ligações e mandar SMS, né? Hoje em dia, então, nós temos aí uma facilidade enorme com o uso do smartphone, os aplicativos e esse acesso a diversos campos de informação que estão à nossa disposição de uma maneira muito acessível, né? Bom, basta também lembrar, né, que hoje em dia, né, para qualquer lugar que a gente vá, né, estamos sempre acompanhados do nosso smartphone, né? Então ele nos acompanha praticamente em todos os momentos, né, do nosso dia. Em relação a uma estatística, né, cerca de 6 em cada 10 usuários já baixaram alguma vez na vida algum aplicativo de saúde, né? Isso no sentido de promover um estilo de vida mais ativo. Vocês podem estar até fazendo, né, um feedback aí no sentido se vocês já fizeram, né, o uso de algum aplicativo de saúde e até mesmo já podem ir linkando com algumas coisas que nós vamos falar na sequência, se vocês conseguiram manter o uso desse aplicativo por um determinado período ou se de repente acabaram abandonando o uso desse aplicativo, né? Então já uma perguntinha para vocês irem pensando daqui a pouco na sequência e como que foi esse comportamento na instalação desse aplicativo no seu celular, tá? Nós temos hoje cerca, né, de 150 mil aplicativos de saúde que passam desde questões de condicionamento físico e dieta, apps exclusivos, né, sobre doenças crônicas, voltado para um público com diabetes, por exemplo, né? E nós tivemos um crescimento de cerca de 50% entre os anos 2014 e 2020 de um boom, né, de inúmeros aplicativos que foram criados e disponibilizados nas lojas que nós já comentamos anteriormente, tanto para Android quanto para iPhone, né? E esse mercado, né, de aplicativos, ele utiliza aí cerca de 152 bilhões de dólares, né? Há uma projeção que isso seja movimentado até 2025, né?
Geralmente os aplicativos têm foco no condicionamento e no automonitoramento do sujeito, e os principais aplicativos, né, mobile que a gente fala, relacionados à saúde, ou o famoso mHealth, né, são relacionados ao fitness, a referências médicas, ao bem-estar, à nutrição e também a algum gerenciamento específico de alguma doença, tá? Na sequência, o que mais o artigo nos aponta, né? Que os aplicativos específicos relacionados à prática de atividade física, a maioria deles vem munida de um rastreamento via GPS, né? Com certeza vocês já ouviram falar ou já se utilizaram desse recurso, aonde o sujeito faz a sua prática e ao mesmo tempo ele é monitorado pelo seu GPS, né? Então, ou seja, esse trajeto pelo qual ele vai percorrer, né? Ele vai se deslocar, é monitorado via GPS. Muitos estudos, né, que trabalham com a questão do ambiente, né, do deslocamento no bairro, isso também é utilizado muito como recurso para os pesquisadores que trabalham com essa questão também, o uso específico do GPS. Além dessa informação, quais outras informações os aplicativos costumam captar? Frequência, intensidade e duração. Isso porque dentro do nosso equipamento celular, smartphone, temos um pequeno acelerômetro e um giroscópio que conseguem captar essas informações. Esse equipamento é exatamente igual a um equipamento de acelerômetro tradicional que os pesquisadores utilizam nos seus estudos? Não, não necessariamente é igual, mas ele consegue captar, né, com fidedignidade essas informações também. Outras informações à disposição nesses aplicativos: gasto calórico, uso de câmera, alto-falante e microfone, né, para capturar algumas informações do dia a dia, né, como às vezes algumas fotos pelos locais onde ele está passando, isso pode ser utilizado, ou alguma forma de feedback e interação com o usuário nesse aplicativo. E mais recentemente, né, nós temos essa disponibilidade de compartilhar essas informações da minha prática com uma rede social. Eu posso, nessa rede social, criar um grupo de amigos, né, um grupo de conhecidos, e que nós temos aí, então, a intenção de ter o suporte social, né, dos pares. Então, no sentido de que um vai encorajar o outro a sempre ir melhorando a sua prática. É claro que aqui o nosso foco não é falar sobre isso, mas isso também causa, né, uma questão de exposição, né, dos seus comportamentos na rede social, que para alguns pode ser algo negativo, né, mas não é o foco da nossa fala hoje. E além disso, nós podemos ter também um monitoramento de alguns parâmetros biológicos, inclusive, né, mais voltado à população idosa, no que se refere inclusive a quedas, né? Alguns aplicativos específicos conseguem capturar essa informação e inclusive emitir alguns sons de alerta, né, no sentido de avisar algum conhecido próximo, no sentido de solicitar uma ajuda, né? Outra coisa importante, né, vale lembrar que essa sincronização entre um rastreador e um aplicativo, ela acontece de uma maneira muito fácil, a um simples toque com o uso de dados móveis, ou seja, Wi-Fi também, nós conseguimos fazer com que o aplicativo leia, né, e receba essas informações do rastreador de atividade física muito facilmente no seu equipamento, tá? Para fazer essas análises. E aí, então, poderíamos nos perguntar, né, aplicativos móveis e monitores de atividade física aumentam, de fato, a atividade física em adultos, né? Então, uma recente revisão, agora do ano de 2021, fez essa pergunta, né, e rodou aí uma revisão sistemática com meta-análise, né, e meta-regressão, e conseguiu encontrar uma resposta, né, nos estudos que eles têm à disposição na literatura, e eles observaram que sim, né, que os aplicativos móveis e monitores de atividade física parecem ser eficientes na promoção de atividade física. Ou seja, né, o seu uso deve ser incentivado, e mais estudos de intervenção devem ser realizados para verificar essa relação, né, essa prática.
E, com certeza, isso se torna um grande aliado do profissional de educação física para a promoção, né, cada vez mais da atividade física, para que a gente diminua, né, aquela tendência inicial que nós vimos lá no início, que é onde nós temos cada vez mais um aumento da proporção de adultos, que são fisicamente, eh eh, que são insuficientemente ativos, desculpe. Bom, qual é o grande problema, né? O grande problema de tudo isso é que, apesar de todas essas tendências, né, nós ainda assim observamos um abandono da prática após alguns meses de uso, né? Então a gente fica centrado muito naquela tendência, né? Aquele modismo. Então, assim, saiu a Smart Band, eu compro, eu utilizo, aí eu começo uma prática, mas como a gente sempre conhece, né, é difícil sustentar essa prática. E mesmo com a utilização desse tipo de recursos, a gente ainda observa muito esse abandono da prática após alguns meses de uso, né? Então, o que será que está faltando, né? Essa é uma pergunta importante para a gente se fazer enquanto profissional de educação física. O que será que está faltando para conseguir cativar, né, e manter esses adultos na sua prática de atividades físicas? E aqui só eu vou fazer um parênteses, né, que no campo mais das pesquisas com atividade física, os equipamentos muito similares aos acelerômetros que nós já conhecemos, como o Actigraph, inclusive para quem estuda o comportamento sedentário, o ActivePal, né, que são instrumentos muito importantes no reconhecimento desses dois fenômenos, comportamentos da atividade física e do comportamento sedentário. No mercado já tem esse equipamento que vocês estão vendo aí na tela, né, que é o Fibion. Então, ele é um equipamento muito similar, né, aos acelerômetros e também ao ActivePal que nós conhecemos. Ele pode ser utilizado de diversas formas, né? O acelerômetro, nós temos aquele problema igual ao pedômetro, que eu comentei lá na frente, né, na fala, de acomodar esse equipamento na cintura e ele se torna desajeitado, né? Então, fica difícil de utilizar durante o seu dia, né, esse equipamento. E esse que vocês estão vendo aí, né, então ele é facilmente acoplado em uma embalagem, né, em um saquinho, em uma bolsinha, né, posso colocar no bolso e ele vai captando todos os meus movimentos ao longo das 24 horas do dia. Ele também pode ser utilizado no mesmo modo como nós usamos o ActivePal na coxa, por meio de um adesivo autocolante, e ele também permite que seja utilizado, inclusive, durante o banho, né? Desde que depois de 2 dias se troque a fita adesiva com o uso na coxa, né? Qual que é a principal vantagem em termos de pesquisa e para o usuário, né, da utilização desse equipamento? É que o seu relatório ele fica muito mais atrativo, né, em termos de visualização daquilo que aconteceu ao longo do seu dia. Então, tanto o pesquisador com as suas planilhas tradicionalmente, né, que vai poder ser utilizado por meio de todas as análises, né, específicas, e também o usuário, né? Então, não, esse é um equipamento que não fica restrito somente para a pesquisa, mas também acessível a quem quiser melhorar, né, e ter um reconhecimento melhor do seu padrão, tanto de atividade física quanto do comportamento sedentário ao longo do dia. Então, fica essa dica aí de um futuro, né, promissor desse equipamento. E aí, o que nós temos, então, talvez que sejam 2 segredos, né, vamos falar assim, 2 coisas interessantes que a gente pode avançar em termos dessa temática para a atividade física e o esporte, né. Então, o que nós temos aqui, né, qual que seria o próximo passo? Então, eu identifiquei aqui 2 pontos relevantes que eu gostaria de trazer para vocês, para que então a partir daí, né, quem sabe novas pesquisas, novos estudos, novas intervenções talvez possam ser realizadas utilizando essas informações. Bom, no campo da tecnologia, né, relacionada à atividade física, tanto na atividade física quanto no esporte, talvez a resposta da união dos rastreadores de atividade física com os aplicativos, talvez esteja relacionado com a gamificação. A gamificação, né, ela está relacionada com a motivação, com o incentivo e com a interação do usuário.
Talvez é isso que esteja faltando no sentido de aproximar, manter, né, e sustentar essa prática para os usuários. Então, de uma forma mais visual, né, então o que nós poderíamos falar a respeito da gamificação? O que está faltando nos aplicativos, né? Talvez esteja faltando o estabelecimento de um objetivo claro, né, porque os aplicativos eles não conseguem distinguir a especificidade de cada usuário, né? Então, talvez esteja faltando isso. Para a Catiana, qual é o objetivo dela, né? Então, se eu tenho um objetivo específico, o aplicativo, né, o rastreador de atividade física, ele vai me levar e me sustentar nessa prática por muito mais tempo antes que eu pense em desistir, né? Além disso, eu tenho algumas regrinhas, algumas coisas específicas que eu vou estabelecer, e essas regras estão intimamente relacionadas com os desafios. O que são os desafios, né? Então, alguns aplicativos já possuem esses recursos e esses desafios são fantásticos, né? Por quê? Porque eu sei, né, como eu falei no início, que o ideal seria atingir entre 8 e 10 mil passos diários para eu manter níveis adequados de saúde. Mas eu sei essa informação, pode ser que outra pessoa não saiba. E aí ela esteja utilizando o aplicativo, um dia vai dar 3 mil, outro dia vai dar 4 mil, e para ela não, né, não tem nenhum tipo de desafio de manter e seguir nessa prática, né? Então a questão dos desafios sempre é bem interessante. Nós temos isso muito voltados nos jogos, né, de videogame, onde a cada nova etapa que você vai avançando e conseguindo, você vai destravando níveis mais elevados, né? E essa questão da elevação do nível de dificuldade, né, não ficar sempre no mesmo nível, está intimamente relacionado com questões de motivação, né? E no campo da psicologia, que nós já temos bem estabelecidos. E inclusive os prêmios, né? Então, à medida que você vai alcançando novos desafios, novas metas, você vai angariando aí prêmios, bonificações, né, dentro do próprio aplicativo. Nós temos uma experiência recente com um trabalho de conclusão de curso de uma estudante aqui no curso de bacharelado em Educação Física da UEL, que nós fizemos, né, nós criamos um aplicativo, né, por uma ferramenta chamada Glide App. Eu deixo até aqui à disposição, né, essa dica para vocês de conhecer esse site, né, o Glide App. Nós criamos uma interface e nós tínhamos por objetivo fornecer esse feedback e instruir os participantes de uma empresa, né, aqui de Londrina, para que eles fossem mais ativos durante o seu dia de trabalho e passassem menos tempo sentados. E aí nós fizemos uma interação com o aplicativo do Google Fit e o nosso aplicativo, né, para que eles fornecessem para nós esses registros. E também para que eles tivessem, né, por meio do nosso aplicativo que foi criado, essas dicas e incentivos diários para que ele pudesse alcançar cada vez mais pontos cardio, né, que o Google Fit trabalha com essa questão dos pontos cardio. O que significa o ponto cardio, né? A cada vez que você faz mais atividade física, você beneficia, né, o seu coração. Então, à medida que você vai fazendo mais atividade física, você vai ganhando mais pontuação. E isso se torna, então, dentro dessa gamificação, isso se torna esse alcançar os desafios, né? Então, foi um trabalho bem interessante, em tempos de pandemia, né, difícil de fazer, né, esse trabalho, mas enfim, foi bem gratificante. Então, fica a dica para vocês conhecerem aí o Glide e quem sabe criarem os seus próprios aplicativos. E agora com a dica de ouro, né, pessoal, que é do profissional de educação física. Observem, tá, que nós temos diretrizes para a utilização da atividade física e do exercício físico, e nós temos recomendações do Colégio Americano, né, de Medicina Esportiva, voltadas para os programas de exercício físico, com base na intensidade, frequência, tempo, tipo, progressão, de acordo com cada indivíduo, né? Então, o que para mim é o gap, né, ainda nesse mercado dos apps, né? A questão da gamificação, que está faltando essa interação com o usuário,
e a questão da individualidade desse sujeito. Então, fica a dica aí para vocês pensarem em reunir aquilo que nós temos de evidência e conhecimento com a aplicação para o usuário de forma gamificada. Muito obrigada pela atenção de todos, agradeço muito esse tempo e essa disponibilidade de conversar com vocês sobre esse tema. Até mais!